Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos continuar falando sobre Elon Musk. O Musk fez essas revelações aí, a imprensa ficou dias tentando abafar o caso, tentando esconder, não mostrava de jeito nenhum e agora a imprensa resolveu falar sobre o Elon Musk. Mas ela não está relatando, divulgando as matérias como as coisas estão acontecendo, dando a importância ali para os Twitter Files. A imprensa está focando no Elon Musk para tentar denegrir a imagem dele. É o tempo todo tentando desqualificar o Elon Musk. Parece que eles sentiram e sentiram muito. O fato é que Elon Musk está tirando a máscara do sistema brasileiro para o mundo inteiro. Está divulgando o que está acontecendo aqui, essa ditadura que está acontecendo aqui, para o mundo inteiro. E essa turma está desesperada. Nós vemos aí o sistema judiciário e principalmente a grande mídia num desespero total. Mas antes da gente falar sobre o Elon Musk, eu quero trazer para vocês aqui uma outra notícia aqui da Veja, que diz o seguinte, a tal da polarização que está acontecendo aqui, que eles criticam tanto, né? O Lula fala o seguinte: que saudade que eu tenho de quando a política ficava na disputa entre PT e o PSDB. Como era democrático esse país. Como que era democrático esse país com PT e PSDB? Não tinha oposição, né, Lula? Não tinha oposição. Vocês fingiam ser uma oposição um ao outro, PT e PSDB fingindo serem opositores, e ficava o tempo todo a esquerda se revezando no poder. Oposição para o pessoal da extrema esquerda é eles se perpetuando no poder. Se tiver alguém no espectro político um pouco mais à direita, não deve existir. Então, naquela época, realmente tinha muita democracia, tinha muita harmonia entre os poderes, porque não tinha briga, todo mundo roubava tranquilo, dividiam o butim, né, tranquilamente. Nós vimos aí o que aconteceu com o Mensalão, com o Petrolão, e isso foi o que nós ficamos sabendo. Imagina vocês o que foi feito que nós não ficamos sabendo. Então, o Lula sente muita saudade dessa época, onde não tinha, né, a extrema-direita enchendo o saco dele. E aí ele podia se revezar ali com o Fernando Henrique Cardoso, ficar ali os dois, né, amigos, um sendo oposição ao outro. É como o Nicolás Maduro lá na Venezuela agora, que ele tirou todos os seus opositores do caminho, e aí ele coloca lá alguém da turma dele para concorrer com ele. É mais ou menos isso o que acontece, o que acontecia aqui no Brasil. E agora eu vou trazer para vocês aqui um videozinho que o Mário Frias postou lá no Twitter, no X, né? Que ele diz o seguinte: tente não se emocionar. E aí nós vemos que a Rede Globo é realmente um lixo. É um lixo, né? Eles estão falando aqui da tal da saidinha que o Lula defende. O Lula vetou, né, o projeto do fim das saidinhas. Ele vetou parcialmente, mas a parte central, que é não liberar os bandidos para as datas comemorativas, ele vetou isso daí. E aí vem aqui o César Tralli dizendo isso daqui. Essa questão da saidinha, né, para visitar a família, é uma questão, eu trago aqui um bastidor que pega muito para o presidente Lula, né, um fator que mexe muito com o presidente, que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele, né? Ele estava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão, mas também numa das reuniões para tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da República. Impedir o preso de ver a família é algo que pega muito para o presidente. Ele se enxerga na figura dos bandidos. O Lula se enxerga na figura dos bandidos. Então, não deixar esses bandidos que estão presos por aí, Brasil afora, de verem os seus familiares em datas comemorativas, como é o caso de Natal, Dia das Mães, etc., é uma coisa muito ruim. E nós vimos aí que na última saída, aí, mais de 50 mil presos que saíram, cerca de 5% deles não voltaram, ou seja, mais de 2.500 presos não voltaram. E eles, eu estava vendo aqui uma notícia da imprensa, que eles dão ênfase para os 95% que voltaram. Eles não falam de mais de 2.500 presos que não voltaram para o cárcere depois que foram liberados para a tal da saidinha.
E aí nós temos que conviver, então, com esses 2.500 presidiários aí, bandidos, sabe-se lá qual que é o crime que cometeram, e nós temos que conviver com eles, porque eles defendem a tal da saidinha, porque o Lula se enxerga nesses bandidos. Aí vamos falar agora sobre a tal da Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann foi lá na China e ficou lá durante uns dias com uma comitiva grande, né? Vários petistas foram lá, e a Gleisi Hoffmann então estava lá trocando ideias, fortalecendo laços ali com o Partido Comunista Chinês. E aí, a Eliane Cantanhede, que é uma esquerdista declarada, ela veio aqui na Globo News e olha só o que ela disse aqui. Eu vou até colocar o vídeo dela para vocês verem o que ela falou. A Eliane Cantanhede ela analisa a fala da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que em viagem a Pequim disse que a China tem uma democracia efetiva. A Gleisi Hoffmann falou que a China tem uma democracia efetiva. Vamos ver até o que disse aqui, então, a Eliane Cantanhede. Vamos colocar aqui o vídeo da Eliane Cantanhede. Lili, a gente pode chamar a China de democracia efetiva? Você está perguntando para mim? Aquela pergunta retórica, né? Vem cá, a China é uma democracia efetiva e, segundo o presidente Lula, a democracia é relativa. Efetiva, relativa. O fato é o seguinte, tem democracia ou não tem democracia? E a China definitivamente não é uma democracia, né? A gente sabe disso. A Venezuela mais ainda, né? É uma ditadura que, enfim, está expulsando os venezuelanos, está destruindo socialmente, economicamente, politicamente o país inteiro, né? Então, essas coisas que atrapalham muito o governo Lula, né? Então, o Lula fica falando essas besteiras, a Gleisi Hoffmann fica repetindo essas besteiras e a Gleisi Hoffmann, inclusive, já foi à Venezuela, né, fazer loas, né, durante uma das várias posses do eterno presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Ou seja, vai a Gleisi lá para a Venezuela fazer loas a Maduro, vai à China dizer que a China é uma democracia efetiva, quer dizer, isso evidentemente é dar carne aos leões, ou seja, é estimular o discurso bolsonarista, o discurso da oposição contra o governo Lula, né? Contra o Lula, né? Hoje eu estava conversando com o pessoal da área econômica e está um alívio, porque se vocês repararam, a Gleisi Hoffmann e o PT pararam de bater no Fernando Haddad, pararam de bater no pragmatismo, no bom senso, na gestão econômica. Oba, deixa eles lá quietos. Mas aí, quando menos se espera, está lá a Gleisi fazendo um papel desses. E isso não é um fato isolado, porque se fosse a Gleisi sozinha, já seria péssimo. Mas a Gleisi é presidente do PT. O PT é o partido do presidente da República. E o próprio presidente da República, o Lula, né, já fez loas lá à China, à própria Rússia, que invadiu a Ucrânia. E enquanto ele fez loas à China e à Rússia, que definitivamente não são democracias nenhuma das duas, né, o Lula, ao mesmo tempo, deu caneladas na Europa e nos Estados Unidos, que são o quê? As duas maiores democracias ocidentais. Ou seja, o que a Gleisi está fazendo? Oba! Né? O bolsonarismo está em festa, certamente, depois de uma dessas. Chega a ser próximo de escandaloso. Chega a ser próximo de escandaloso, né? Fica dando munição para os bolsonaristas. A Eliane Cantanhede, até ela, né, que é uma esquerdista convicta, né? Ela não está mais passando, não dá para passar pano, né? Para a Gleisi Hoffmann chamar a China de uma democracia efetiva. Uma democracia efetiva. É isso mesmo que a Gleisi Hoffmann disse em relação à China. Então, não tem problema nenhum. Eu acho assim, antes que os petistas venham aqui e falar, o que vai fazer? Vai cortar relações comerciais com a China? Não. Não precisa cortar relações comerciais com nenhum país do mundo, seja ele uma democracia ou uma ditadura. Você não tem que cortar relações comerciais. O problema é que você não pode querer se espelhar numa ditadura, querer trazer aqui para o Brasil um sistema como o da China, por exemplo. E é isso que a Gleisi Hoffmann está tentando fazer. Ela está achando, declarando ali que a China é um país, é um modelo de democracia a ser seguido. Esse é que é o problema. Você fazer negócios com a China, você ter relações comerciais com a China, que é um grande consumidor, e também um grande país industrial, né, que produz várias e várias coisas que nós importamos de lá, não tem problema nenhum.
Problema nenhum. Inclusive, durante o presidente Bolsonaro, nem taxar essas compras aí via Chai, via Shopee, etc., ele não taxou. E o Lula, como ele gosta de arrecadar, ele já até taxou isso daí. Então não tem problema nenhum em a gente ter comércio com esse pessoal. O problema é você querer implantar aqui um regime como o deles. Esse que é o problema. Uma outra notícia aqui, que nós vamos falar agora sobre o Elon Musk, vamos começar aqui. Operação do governo em terra indígena apreende 24 antenas produzidas por empresa de Musk com garimpeiros. A imprensa está viralizando este caso aqui, que o IBAMA encontrou várias antenas da Starlink, que é a empresa do Elon Musk, empresa de internet via satélite do Elon Musk, encontrou ali 24 antenas nos garimpos. Será também que as autoridades do governo federal eles vão dizer quantas antenas dessas existem nas escolas e nas tribos indígenas lá no Amazônia, na região amazônica? Ou eles vão falar só as que estavam ali nos garimpos? Porque não foi o Elon Musk que doou essas antenas para garimpeiros, não. Isso aí qualquer um pode comprar. Qualquer um pode comprar as antenas, tanto do Elon Musk ou de qualquer uma outra operadora, se tiver disponível na região. Ninguém é proibido de comprar. Temos aqui uma outra notícia aqui, que é da Folha de São Paulo. Antenas de empresa de Musk na terra Yanomami são apreendidas em ação contra garimpo. Então, uma matéria no mesmo sentido. A outra matéria aqui do UOL, uma operação das Forças Armadas, PF e órgãos do governo, destruiu a infraestrutura de garimpo ilegal mantida na terra indígena Yanomami. E aqui embaixo nós vemos aqui em azul, ação em terra Yanomami apreende materiais do garimpo e antenas de Musk. Então eles estão fazendo questão, a grande mídia está fazendo questão de dizer que as antenas de internet apreendidas no garimpo ilegal, nos garimpos ilegais lá da Amazônia, da região amazônica, elas são do Elon Musk. Apesar dele ser apenas um fabricante e um cara que vende essas antenas no mundo inteiro, mas as antenas são do Elon Musk. Aí eu trouxe para vocês aqui essa notícia aqui, para fazer um paralelo, Nessa agência GBC diz o seguinte: lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, o veículo usado no tráfico de drogas é apreendido. Aí nós vemos aqui a marca desse veículo aqui, é um Fiat, E aí, você vai acusar agora a Fiat de vender veículos para o tráfico de drogas? É a mesma coisa. O Elon Musk produz um produto e qualquer um pode comprar, assim como você pode comprar um carro. Certamente lá nesses garimpos devia ter também caminhonetes, porque são locais de difícil acesso, geralmente eles usam caminhonetes, eles podem usar barcos, deve ter alguns motores da Yamaha, da Honda, deve ter caminhonetes da Chevrolet, da Toyota e outras marcas. E aí, vai então pegar essas marcas aí agora e acusarem essas marcas de estarem fornecendo veículos e motores de barco para o garimpo ilegal. Então a grande mídia, como diz o Paulo Figueiredo, a grande mídia no Brasil morreu. E morreu já faz um certo tempo. Porque é uma coisa ridícula que estão fazendo. Temos aqui na Folha de São Paulo, governo Lula suspende publicidade no X em reação a Musk. Então, o que o Lula fez? Porque o Elon Musk está divulgando as sacanagens que estão sendo feitas nessa ditadura tupiniquim nossa, o governo reage cortando, então, as publicações que os órgãos federais tinham no X. Graças a Deus que agora nós não vamos ficar toda hora vendo propaganda desse desgoverno na hora que a gente estiver frequentando ali, usando ali a página do X. Graças a Deus que tiraram. Que bom. Nós temos aqui o Vinícius Bestiol, que ele fala o seguinte: muito triste, após o Elon Musk defender os terroristas do 8 de janeiro, o governo Lula corta toda a propaganda institucional do Twitter, o X. O prejuízo do Kiko dos foguetes será milionário, grande dia. Nossa, o Elon Musk dessa vez vai quebrar, Vai quebrar do governo, tirar agora a publicidade do X, Vai quebrar o Elon Musk. Elon Musk tem o X, ele funciona no mundo inteiro. Ele arrecada de publicidade, de propaganda e etc. no mundo inteiro. Mas se o governo brasileiro parar de anunciar, as estatais brasileiras pararem de anunciar no X, o Elon Musk vai quebrar. Lembrando que o Twitter, o X, é apenas uma das empresas do Elon Musk. É apenas uma. Aí temos um outro site aqui de esquerda que diz o seguinte: bomba atômica, o governo do presidente Lula acaba de ampliar o corte de verbas para o Twitter.
Com isso, a rede de Elon Musk perdeu anúncios do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e de todos os ministérios. Grande dia. E nós estamos falando aqui, nós que somos usuários do X, grande dia. Não devia nem ter começado a pagar, porque não tem que fazer propaganda. Agora, se for para parar de fazer propaganda em veículos que fazem aí fake news, como eles dizem, que tal cortar da Globo? Porque a Globo faz fake news todos os dias. Quem não se lembra da Daniela Lima, fazendo aquela fake news lá dizendo que o Bolsonaro tinha fugido da Polícia Federal de barco e que também tinha sido apreendido um computador da BIM com o Carlos Bolsonaro. Quem não se lembra disso? Então, se é por conta de fake news, que alguém que está... O Twitter faz fake news, que eles estão dizendo isso, né? Que o X é uma plataforma que propaga fake news. Então, tem que cortar também a propaganda com a Globo. Eu quero ver vocês cortarem. Eu duvido que vocês vão cortar as propagandas, a publicidade lá com a Globo. Nós temos aqui o Brasil 247, que é um site também de extrema esquerda. SECOM suspende publicidade no X depois dos ataques de Elon Musk à soberania nacional. Que soberania nacional que o Elon Musk está atacando? Quer dizer que não pode mais falar a verdade aqui, não pode mostrar o que está acontecendo nessa ditadura aqui, que é atacar a soberania nacional? Quando o Glenn Greenwald veio aqui, que é um estrangeiro, e divulgou aqueles áudios vazados ilegalmente lá da Vaza Jato, aí vocês aplaudiam, né? Aí não era ferindo a soberania nacional, ninguém estava atacando a soberania nacional, porque estava ajudando o Deus de vocês, o descondenado hoje, né? Guga Noblar, olha essa, governo corta publicidade no Twitter, Musk acusando golpe em 3, 2, 1. Não é uma besta quadrada? Não é uma besta quadrada esses caras que acham que o Musk vai quebrar por conta disso? Eu vou fazer uma comparação aqui. O fato do governo parar de pagar publicidade no X, ele corresponde mais ou menos àquele cara que tem um grande supermercado aí na sua cidade e que um cidadão vai uma vez por semana comprar uma caixa de fósforo lá e aí ele fala, não vou mais comprar nesse mercado. É mais ou menos isso o que vai acontecer. O dono do mercado não vai nem ficar sabendo que ele parou de ir lá comprar o fósforo. E assim o Elon Musk também não vai ficar nem sabendo se essa merreca de dinheiro deixou de entrar na conta dele. É bem isso. E nós, usuários do X, temos que aplaudir essa iniciativa do governo. Finalmente, o governo acertou e fez uma coisa boa. Parar de gastar o nosso dinheiro com propaganda e fazer com que nós usemos ali o X sem precisar ficar topando toda hora com propaganda desse desgoverno que não faz nada de bom e a única coisa que faz é gastar o nosso dinheiro. O Brasil 247 ainda fala assim, ó, Elon Musk é um associado da extrema-direita e deve ser politicamente combatido, diz o Breno Altman. Ele é associado da extrema-direita e deve ser politicamente combatido. Então, todo mundo que for de direita ou for alguém que o Elon Musk nem de direita sempre votou nos democratas lá nos Estados Unidos. Mas ele, como agora ele está mostrando a hipocrisia e a ditadura dessa turma da extrema-esquerda aqui no Brasil, ele se tornou já um cara de extrema-direita e tem que ser combatido. E esse pessoal fica o tempo todo falando que estão defendendo a democracia. Eu gostaria de saber qual que é o conceito de democracia para essa gente. Pelo que eu entendo de democracia, é as pessoas terem liberdade de falar, inclusive de acusar as pessoas quando estão fazendo algo de errado. Mas não, o que o Elon Musk e o X eles estão acusando, que foi feito durante o período do Twitter antes do Elon Musk, isso daí não é para ser nem investigado, é para ser calado. Essas pessoas têm que ser caladas para que não falem o que o Alexandre de Moraes está fazendo no nosso país. Essa é a democracia deles. Típico da China, que a Gleisi Hoffmann estava falando lá, que tem uma democracia efetiva. É exatamente isso. É a democracia do jeito que eles gostariam de implantar aqui. Seria o ideal para eles implantarem aqui no nosso país. Eles têm uma inveja do Xi Jinping e uma inveja do Nicolás Maduro por eles não conseguirem implantar o que eles implantam lá, apesar de que está bem avançado já por aqui, mas ainda não está 100% e nós ainda podemos retomar o nosso país a verdadeira democracia, mas eles sentem muita inveja desses dois ditadores e de outros ditadores mundo afora aí, por eles não conseguirem fazer aqui no Brasil o que eles fazem lá fora.
E eu estava falando do Glenn Greenwald, e aí tem aqui a matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte, o Glenn Greenwald, né? Moraes viola liberdade de expressão e devido processo legal. E quem que não está vendo isso? Não precisa você ser nenhum bacharel em direito para você saber que o Alexandre de Moraes está violando a liberdade de expressão e violando o devido processo legal. Ou as pessoas que estão sendo julgadas lá num inquérito aberto pelo próprio Supremo, que já é ilegal, e essas pessoas sem foro por prerrogativa de função também dentro desses inquéritos, isso daí está seguindo o devido processo legal? É lógico que não. Musk, além de falar a verdade, foi bastante comedido em críticas ao regime de censura comandado por ministro do Supremo Tribunal Federal. É o mesmo Glenn Greenwald, o Verdivaldo, que denunciou o caso do Moro e do Dallagnol lá na Lava Jato. A diferença é que lá ele trouxe provas ilegais que foram colhidas através de um hacker, que geralmente não deveriam ser consideradas, e naquele caso lá, as pessoas que tinham sido acusadas estavam presas, tinham sido já condenadas e já estavam presas, essas pessoas não eram inocentes. Tanto é que elas devolveram cerca de 25 bilhões aos cofres públicos. A diferença é basicamente essa. E aí tem a reação dessa grande mídia aí, em relação a tudo isso, né? A reação da mídia tentando desqualificar o Elon Musk, e não é só a mídia, não. Tem a mídia junto com outros atores. No caso aqui, o Felipe Neto, que é um dos maiores, ou o maior youtuber aqui do Brasil e também tem milhões de seguidores aí no X, né? Musk assume papel patético e vexaminoso contra a democracia brasileira. Critica aí o Felipe Neto. Né? Por que ele está bravinho assim com o dono da plataforma X? Né? É porque ele tirou a máscara, inclusive, do Felipe Neto. E nós vamos ver aqui o que diz o Felipe Neto em relação às coisinhas que ele andou fazendo de errado aí. Ele mesmo confessa as coisas que ele fez. Vamos ver. Um ambiente digital regulamentado expurga a extrema-direita. A extrema-direita, ela age sempre na ilegalidade, ela age sempre contra os princípios básicos dos direitos humanos. Então, quando você tem regras implementadas que protegem os direitos humanos, a extrema-direita é banida. E eles tratam isso como censura. Então, Quem é o Felipe Neto para falar que a extrema-direita, que é todo mundo que não pensa como ele, é extrema-direita? Ele não é de extrema-esquerda, mas nós somos de extrema-direita. Quem é o Felipe Neto para dizer que nós agimos só na ilegalidade e só a esquerda que age na legalidade? E isso não é censura. Quando você quer calar a extrema-direita acusa isso como censura, mas não é censura. Quem é o Felipe Neto para afirmar isso? Basicamente como um cenário onde o cara quer ser da Ku Klux Klan, ele quer ter o direito de ser da Ku Klux Klan. Ele conseguiu isso nos Estados Unidos e esbraveja isso para o mundo inteiro como exemplo da democracia e da liberdade. Só que o resto do mundo não quer saber se os americanos têm essa regra e tratam como liberdade o seu direito de ser nazista. Aqui no Brasil e na Europa, não. Ponto final. Só que eles querem mudar isso e implementar a visão norte-americana para o resto do mundo, para que eles não sejam expulsos do debate. Parece que o Felipe Neto nunca leu a nossa Constituição Federal, né? A nossa Constituição, ela sim protege o direito à liberdade de expressão. Nós podemos sim, segundo a nossa Constituição, a Constituição Federal nossa, falarmos o que quisermos. Podemos sim, a Constituição garante isso pra gente. O problema é que agora nós não podemos falar porque tem pessoas aí que pensam como o Felipe Neto, mas que têm o poder da caneta, que eles não deixam mais que a gente fale, que se a gente falar, a gente vai parar no fundo de uma cadeia. É isso que está acontecendo aqui. Eles não conseguem agir dentro da legalidade. Então, vamos ilustrar a situação, né? Qual foi a acusação do Twitter Files Brasil 2 contra mim? Foi que eu teria usado, de maneira escondida, de maneira secreta, contatos e influências que eu tinha dentro do Twitter Brasil para banir o Alan dos Santos. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Ou seja, como o Alan dos Santos é um cara, ele acha o Alan dos Santos um cara nefasto, a figura mais nefasta da extrema-direita, então o Felipe Neto tem o direito de agir sim na ilegalidade e pedir para diretores do Twitter banir o Alan dos Santos. É basicamente isso que ele está falando aqui. Ele é um sujeito canalha e que deveria estar preso. Ele está foragido da justiça nesse exato momento. Aí, o que a extrema-esquerda sempre faz, e o Felipe Neto, que não sei se é a extrema-esquerda, é apenas um oportunista, o que eles fazem é desqualificar as pessoas. Então, o Alan dos Santos é um canalha e que deveria estar preso. E quem que é o Felipe Neto para dizer que o Alan dos Santos é um canalha e deveria estar preso? Ele é algum juiz?
Ou ele é um discípulo do Alexandre de Moraes? E na época que isso tudo aconteceu e que eu pedi o banimento dele, eu não pedi pro Galo. Eu pedi abertamente na internet. Eu pedi em todas as minhas redes sociais. Até o momento em que ficou tão estressante que eu cheguei pro Galo e falei: vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa política bundona? Com essa covardia de vocês de não banirem essas contas criminosas? E a resposta do Galo pra mim na época foi: eu vou ver o que pode ser feito, vou analisar, não sei o quê. E depois ele volta pra mim. Eu tenho esse print guardado pra quando for necessário. Ele volta pra mim depois e fala assim: Felipe, nós concluímos que não houve nenhum tipo ele não infringiu nenhuma das normas da plataforma. Depois de dizer que o cara teve parada cardíaca por causa da vacina da Covid. Ou seja, o diretor do Twitter falou pro Felipe Neto que o Alan dos Santos não infringiu nenhuma das normas, das políticas lá do Twitter. Mas o Felipe Neto queria impor a sua vontade acima das políticas lá do Twitter. Olha como é que esse cara é ditador. E ele ainda confessa isso. Ele confessa abertamente que ele fez isso. Não feriu as regras da plataforma. A minha resposta pro Galo foi uma gargalhada imensa. E logo em seguida eu falei: nós não temos mais o que conversar. Vocês apoiam esse regime, fascistas são. E não falei nunca mais com o Galo. A acusação toda é uma bobajada, né? Eu não usei de articulação nenhuma, não usei de meios escusos nenhum. E tudo para proteger a tal da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão para eles? O direito do Alan dos Santos de vir a público falar para ninguém tomar vacina. O direito de falar que o Eriksen, jogador da Dinamarca, caiu com a parada cardíaca em campo porque tinha se vacinado de Covid, quando na verdade nem vacina ele tinha tomado. O direito que ele próprio, Alan dos Santos, isso é muito importante, gente, que vocês saibam. O Alan dos Santos, enquanto diz que defende a liberdade de expressão, ele prega o que Olavo de Carvalho ensinou, que era: exponham os endereços de todo defensor de comunista na internet e linchem essas pessoas. Esse é o discurso do Alan dos Santos. Sim. Onde está a liberdade de expressão que ele defende? Lutar pela regulamentação é lutar para que essas falas tenham consequência jurídica. E a gente não pode abrir mão disso. Não é censura, é consequência jurídica. Não é censura, né, Felipe Neto? Não é censura, né? A gente lembra, durante a pandemia, o Felipe Neto foi flagrado jogando futebol. Sem máscara, ele jogando futebol no meio de um monte de outras pessoas ali. Mas aí estava tudo tranquilo. O problema era o Alan dos Santos discutir, né, argumentar sobre o que estava acontecendo ali na pandemia, né? Porque a gente sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Muita gente ganhando dinheiro com aquilo e muita gente tentando prejudicar o governo Bolsonaro na época com o tal do Fica em Casa. A gente sabe muito bem. E o Felipe Neto ficava ali pressionando as pessoas a ficarem em casa enquanto ele ia para o futebol jogar bola ali com os amigos. E aí agora vem confessando que ele pediu o bloqueio, né, a censura da conta do Alan dos Santos lá no Twitter. Ele vem aqui, confessa isso e vem falar que porque essas pessoas estavam dizendo ali que estavam defendendo o direito à liberdade de expressão. Mas não era liberdade de expressão. Quer dizer, liberdade de expressão para ele é só quando você concorda com ele. Se você discordar dele, você não tem direito a falar nada. Esse é o Felipe Neto. É esse o Felipe Neto. E aí, para a gente terminar o vídeo aqui, eu vou deixar ele falando aqui o que ele pensava em relação ao Lula. E é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país. E é isso. Caramba, né? Tudo bem, né? Isso aqui era o Felipe Neto há algum tempo atrás aí, né? Como é que ele mudou tanto, né? O que será que fez ele mudar? Será que foi dinheiro? Será que foi alguma chantagem? O que fez ele mudar tanto? Ou é apenas o ódio dele às pessoas de direita, ao presidente Bolsonaro e às pessoas de direita, que é maior do que qualquer coisa na vida dele? Então, o fato é que o Felipe Neto mudou radicalmente de ideia e hoje ele é um dos grandes apoiadores desse cara que ele falava que merecia ir para a cadeia porque era um ladrão. E aí, o flagrante não é eterno? Quando as pessoas divulgam vídeos e os vídeos estão ainda aí na internet, não foi assim que o Daniel Silveira foi preso por causa de um flagrante eterno de um vídeo dele que estava na internet? Por que o Felipe Neto ainda está solto depois de chamar o Lula de tanta coisa e dizer que ele merece ir para a cadeia, né? Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem se já estão inscritos. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscrevam, deixe aí seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.